gente está seguindo essa série de mensagens em Gênesis. E quem já leu o livro de Gênesis inteiro aqui? Quem já leu o livro de Gênesis inteiro? Maravilhoso, né? O início, o princípio, tem muitas histórias maravilhosas. E eu quero compartilhar com você mais uma. Vai estar lá em Gênesis 21, tá bom? O tema é esse: o Deus que me vê, o Deus que te vê. Você já imaginou, já parou para pensar que o nosso sistema solar, que tinha 9 planetas, agora tem 8, se não me engano, né? Quem está mais atualizado aí? É isso, né, doutor? Isso aí tá esperto. Tinha 9, agora tem 8, porque Plutão saiu, né? Ele ficou meio bravo, aí tiraram ele. E o Sol nosso é muito gigante, em comparação com todos os planetas que temos no sistema solar nosso, incluindo a Terra. E você já parou para pensar que, sendo o nosso Sol tão gigantesco, ele ainda é o menor entre todos os outros que já existem? Isso mostra como o nosso Deus é grande. Isaías disse que ele é o Senhor dos senhores e que o universo, esse gigantesco universo, é como um tapete para os seus pés. A Bíblia diz que ele é o mesmo Deus de longe, mas ele também é o mesmo Deus de pertinho. E esse mesmo Deus, que é todo poderoso, gigantesco, glorioso, ele vê você. Você olha para a Terra e a Terra tem mais de, 6 bilhões de pessoas ou mais, não sei exatamente. E no meio dessa multidão gigantesca, no meio desse universo gigantesco, Deus vê você. Deus enxerga você. Conhece você melhor do que você mesmo. Conhece suas alegrias, conhece suas tristezas, chora junto com você. Não pense que Deus está ausente dos momentos alegres e também dos momentos tristes. Ele está junto com você, você crê nisso? Ele te vê. E uma declaração simples, mas muito profunda, que foi dito não só por palavras, mas por ações na cruz, é dizer para você o quanto Ele te ama. O famoso texto de João 3,16, o mais conhecido das Escrituras, o que ela diz mesmo? Quem pode repetir comigo? O mais conhecido texto de João 3,16. Nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Se você quiser deixar mais personalizado na sua Bíblia, pega lá, sublinha mundo e coloca o seu nome. Porque Deus amou o Arthur de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para morrer na cruz por você. Porque Deus amou tanto você, Sandrinha, tanto você, Ari, tanto você, Terezinha, todos nós. Porque Deus nos amou tanto, 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 que Ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar, para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. E ao terceiro dia Ele ressuscitou para dizer: agora vocês têm a oportunidade de morar comigo nos céus para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Ele é a resposta, a solução de tudo. Não há motivos para desesperança, não há motivos para tristeza aprofundar-se em nosso coração, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Aleluia! Mas não é esse texto que eu quero pregar, é só uma introdução da mensagem, rápido. O texto é de Gênesis 21, que conta uma história, nossa, que chega a mexer comigo assim, de como isso aconteceu. Deixa eu ler com você, Gênesis 1, do 21, do 8 até o 21. Eu vou ler rapidamente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abrão, e de sua serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse Abraão: livre-se da escrava e do filho dela,
e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e o pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-os embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino. E do céu o anjo chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levanta-te, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Somente até aí. Vamos orar novamente? Senhor, esta é a Tua palavra e nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor venha, Senhor, a transformar o nosso coração e trazer, Senhor, a consciência, a fé, a esperança de que nós não estamos sozinhos. O Senhor é o Deus que me vê, o Senhor é o Deus que nos vê. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto conta uma história e eu entendo, é uma história de muitos altos e baixos. Abraão era perfeito? Não era. Sara era perfeita? Também não era. Era uma família comum, como nós. Eu olho para a história de Abraão e vejo nós nela também, porque Abraão não era um homem perfeito. Sara também não. Mas ele conhecia Deus e ele estava no processo de conhecimento de Deus. E ele buscava obedecer a Deus em tudo, tudo mesmo. Mas veja, Deus prometeu para Abraão um filho. Sua esposa, você sabe que era estéril, não podia dar filhos. E Deus se revela a Abraão e diz assim: olha, você será pai de multidões. Pense, vamos pensar com lógica, de uma forma natural. Peraí, como isso vai acontecer? A minha esposa é estéril, ela não pode dar filhos. Mas mesmo assim Deus diz assim, ó, o número dos seus descendentes será tão grande como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Falei, meu Deus, a cabeça dele deve ter feito assim, ó, bum. Como compreender essas palavras? Como compreender essa promessa? E olha, quando Deus falou isso para ele, se passou, não foi alguns dias, se passou anos se passaram. Será que não passou pela cabeça de Abraão a dúvida, será que de fato isso vai se cumprir? Será que de fato aquilo que Deus falou para mim, eu não sei quantos anos atrás, vai se realizar? A cada ano que passa, a minha esposa fica mais idosa. E quanto mais passa, eu não vejo nada de melhora. Sabe aqueles momentos que Deus traz promessas para nós nas palavras e a realidade da vida parece diferente? Puxa, mas como aí? Deus falou que Ele estaria comigo e muitas vezes eu me sinto só. Isso pode passar pela nossa mente, o sentimento de solidão, o sentimento de que Deus não está cuidando de você, mas eu quero reafirmar isso: Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da sua história, Deus não se esqueceu do que você está passando e do processo que você está passando. Toda vez que Deus dá uma direção e diz, olha, eu sou a resposta, eu tenho a solução para a sua vida, Ele não vai resolver tudo de uma hora para outra, porque é muito simples. Deus não é como um Papai Noel. Ele quer que nesse processo
de espera, você seja lapidado, você seja transformado, que você possa estar atento nesse processo de promessa ser concluída, para que você esteja aprendendo as lições que Deus está colocando para você. Então Abraão ouviu aquela mensagem, aquela promessa, e ele não entendeu, até que a Sara, de uma forma humana, ela entrou na história e ela falou o seguinte: já sei, é cultura nossa, eu tenho uma escrava, Deus não valida a escravidão, mas era a cultura naquela época. Eu tenho uma escrava, o nome dela é Agar, e a nossa cultura de que tudo que é dela é meu. Então é o seguinte, deite-se com ela, e o filho que ela tiver será meu também, e a promessa de Deus será cumprida. Ué, humanamente, Abraão pensou, e a resposta? Tanto tempo se passou e nada aconteceu. Agora a Sara traz a resposta. De fato, então essa é a solução. E ele não soube esperar. Quem já cometeu erros assim? Às vezes a gente, nesse processo de espera, a gente tende a falhar com a nossa fé. E muitas vezes tomar decisões erradas. Eu quero orientar você pela palavra. Como diz ela, espere com paciência em quem? No Senhor. Toda vez que você estiver esperando algo de Deus e você começar a aparecer planejamentos que você sabe que não é de Deus, que vai ir contra os princípios de Deus, porque isso aqui foi contra os princípios dele. Deitar-se com outra mulher é uma traição. Mas mesmo assim, você vê Abraão aceitando de boa, ele não cria nenhuma resistência para isso. E acontece o filho, um filho veio ao mundo. E o filho se chama Ismael, o filho da escrava. Aí tem todo o desenrolar, Deus abençoa Sara. Sara, de fato, agora sim, no momento certo, Sara então que era estéril, tem um filho. E quem se lembra do nome do filho de Sara? Isaac. Ismael é o filho de Agar. Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu. Ok, mas aí, já tem um filho já, que é Ismael. Aí Sara se incomoda porque Agar começa a ter problemas relacionais. Veja, uma escolha errada começa a gerar problemas familiares. Se ele tivesse esperado, ele não teria passado por essa situação dificílima de ter que mandar o seu filho embora. Ele não soube esperar, mas o que? Aconteceu. Então o que Deus faz? Ele começa a ajustar toda a bagunça que nós muitas vezes fazemos. E aí ele começa a ajustar. Sara se incomoda, porque estava tendo conflitos ali entre ambos. E aí Sara diz, Abraão, Agar, a egípcia, e o filho precisam ir embora. Ele se perturba, o texto diz, ele fica perturbado com aquela situação. Mas ele é meu filho. Quem é pai e mãe sabe isso, mas ele é meu filho. Imagine você mandar embora para nunca mais ver. Ele é meu filho. Aí Deus vai e diz, sim, ouça a sua mulher, mas eu tenho uma promessa para o seu filho, porque ele não estará só, eu cuidarei dele. Eu disse que a promessa virá e ele será também pai de multidões. Você sabe que hoje todo aquele grupo de países egípcios, o Egito e todos os países, aquele povo egípcio, fala oriental, né? Todos eles são descendentes de Ismael. Todos eles são descendentes de Ismael. E veja, Deus deu uma promessa. O que me deixa um pouco irritado com Abraão é que Abraão, na época, era o homem mais rico daquela época. Ele era o homem mais rico e poderoso daquele momento da história. E você se lembra? Ele vai despedir Agar e seu filho, e ele dá o quê? Um punhado de pão e uma cambuquinha de água. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Que loucura é essa? O homem mais rico, ele dá para a despedida de seu filho um punhadinho de comidinha e um negocinho de água. Que loucura. Passa nem muito tempo, você vê que o texto diz que Agar sai com seu filho sem rumo. Imagine, para onde ela iria? Ela não tinha nem noção para onde ir. Ela entra no deserto, um dos lugares mais perigosos que tem. Ela entra no deserto sem saber para onde vai. E ela chega naquela situação difícil, onde a água acaba, a comida acaba, ela não encontra situação, não encontra solução. O que ela decide fazer? Olha só, vou colocar meu filho aqui, senta aí, filho.
e naquela época o filho dela devia ter uns 15 anos. Ela senta a alguns metros e espera a morte. Mas aí, nesse momento, porque Isaac, ele tinha 15 anos e Abraão já estava desde quando Isaac nasceu. Desde quando Isaac nasceu, Abraão tinha ensinado quem era Deus. Mesmo ele sendo vindo de Agar, ele era amado por Deus. Deus não odiava ele por causa das escolhas erradas de Abraão. Deus amava Agar e Deus amava Ismael. E Deus me ama e Deus ama você também, amém, irmãos? Aquele rapazinho, mesmo a mãe sentada a muitos metros, chorando e esperando a morte, o filho, imagino que começa a orar e a clamar. E ele começa: Senhor, o Deus de meu pai Abraão, o Deus que sempre que meu pai me ensinou, o Deus, o Senhor dos céus, que prometeu me abençoar, que prometeu que a minha geração será abençoada, é assim que eu vou morrer. Eu imagino aquele rapazinho orando, aquele rapazinho clamando, e é isso que acontece lá no versículo 17. Mas Deus ouviu o choro do menino. Do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Esse é o Deus que, quando estamos nos momentos maiores de aflição e quando nós choramos e clamamos, Ele vem ao nosso socorro. Ele é o Senhor que nos momentos difíceis nós não podemos nos desestabilizar, porque os momentos difíceis tendem a desestabilizar nossas emoções, e quando nossas emoções estão desestabilizadas porque o nosso foco está no problema, a tendência é nós cometermos erros. Você já viu aqueles filmes antigos? Não sei se você gosta de filme, eu gosto de citar filme, porque eu gosto de ver filme. Aqueles filmes antigos, e antigamente eu gostava muito de ver filme de terror. Hoje, aquele filme antigo, Sexta-feira 13. Você lembra do filme Sexta-feira 13? Aquele do Jason lá e tal. Meu Deus, pesado. Hoje nem tanto, né? Hoje tem filmes mais pesados agora. Mas eu ficava assim, incrível, porque assim, quando aparecia aquele personagem do Jason, e aí a pessoa começava a correr. O Jason não corria. Você reparou? Você lembra? O Jason nunca corria, só ficava assim, ó, andando. A pessoa corria, e do nada capotava no chão. Quando capotava no chão, já estava ele pertinho, assim, ó, para pegar. E eu falei: gente, mas por que essa pessoa caiu? Caiu e tal. E ela sempre caía, os personagens sempre caíam, tentando fugir dele. O que eu quero dizer? As pessoas estavam desesperadas no filme, né? Fugindo de alguém que queria matá-los, e aí entra o desespero e você acaba fazendo coisas erradas. O que eu quero dizer é isso. Nos momentos de aflição, nos momentos, às vezes, de luta, quando bate a nossa porta, se a gente deixar nossas emoções ficarem desestabilizadas, a tendência é a gente cometer erros. E eu quero dizer essa palavra para você: quando isso acontecer, quando os momentos difíceis vierem até você, cuidado, acalme-se. Respire. Você consegue respirar fundo assim, ó? Respira fundo. Sabe que isso é uma técnica de tranquilidade? Quando você respira bem fundo, tem professores de educação física aqui, né? Ó, você controla a sua pressão sanguínea, o seu coração bate mais suave. Calma. Esse é o momento da aflição, é o momento que você, ó, Senhor, uma situação difícil chegou até a minha vida, uma situação difícil chegou até a minha porta, uma situação difícil está na minha família. Eu vou esperar no Senhor e vou clamar. Nesses momentos, eu digo para você: clame a Deus. Clame a Deus. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu o quê? Responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nos momentos difíceis, seja eles pequenininhos ou maiores, não se desespere, não tome decisões sem buscar a Deus. Clame a Ele. E a promessa de Deus é que se você clamar, Ele responderá. Já é dito como palavra de Deus: bata e a porta se abrirá. Procure e encontrará. Peça e
receberá. Mas o segredo preste bem atenção, irmãos, né? Alguns falam, esse é o código. O segredo é o coração. Você pode muito bem sentar na sua sala, vou orar, Pai, mas sem fé nenhuma, sem coração nenhum. Você vai apenas falar palavras da boca para fora. Mas se você for confiar em Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, mas se você buscar Ele de todo o seu coração, Senhor, eu creio que Tu és a resposta da minha vida. Eu creio que o Senhor tem a solução para esse problema que eu estou vivenciando. Eu creio, Senhor, eu vou esperar. Fale comigo. A Tua palavra diz, e o Senhor não é Deus para mentir. A Sua palavra diz que se eu clamar, o Senhor me responderá. Use a palavra de Deus como uma forma de oração e dizer, Senhor, a Tua palavra diz que se eu buscar, o Senhor me responderá e Ele cumprirá na sua vida e você será abençoado, aleluia. Ouvirá a voz dele, ele falará contigo e você caminhará com segurança, paz e alegria, porque você sabe que ele está contigo em todos os momentos. Salmos 40, de 1 a 4, para fortalecer a sua fé. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor. Aleluia! Como é feliz o que confia no Senhor. O que confia no Senhor. Deus é o Deus que te socorre nesses momentos de desespero. Novamente, lá em Gênesis 21, 17, o anjo de Deus chamou Agar, que foi Agar. Não tenha medo. Eu quero que você guarde bem isso. Deus disse isso já para Josué. Não temas, porque eu estou contigo. É essa palavra de Deus para você. Eu não sei como está você hoje, qual é a realidade do seu coração. Eu quero trazer essa palavra de Deus para você. Não tenha medo, não temas, apenas confie no Senhor. Não temas. Salmos 37, de 3 a 5, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Aleluia. Naquele momento difícil, aonde Agar estava já querendo entregar a sua vida, o anjo de Deus vem e diz para ela: não tenha medo. Essa é a palavra para você também. Não tenha medo. Nas escrituras, toda vez que você vê o termo assim, um anjo veio e falou com fulano. Quando fala um anjo, no português, ele é o que mesmo? Ele é um artigo indefinido. Terezinha, professora de português, né? Um artigo indefinido, quer dizer, é um anjo qualquer, entre milhares de milhares. Mas o texto diz que quem veio falar com Agar não era qualquer um anjo, era o anjo. O anjo, é um artigo definido, alguém ali, E quem você acha que era que estava ali? O próprio Cristo, o próprio Senhor dos Senhores, o nosso Rei dos Reis, o anjo de Deus. Ele veio até Agar e disse: não tenha medo. Agar era uma egípcia que não conhecia, entre aspas, a Deus. E o próprio mestre veio a falar com ela: não tenha medo. Quando eu olho para essa história, eu lembro da mulher samaritana. Uma mulher que não era do povo de Israel, cheio de pecados, cheio de problemas, e o próprio Jesus foi se encontrar com ela lá no poço. Meu Deus do céu, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele veio de encontro a Agar e disse: não tenha medo, Agar, não tenha medo. Essa palavra é para você também. E o que Deus faz? Deus aproveita esse momento de encontro, não tenha medo, para fortalecer ela. Eu tenho uma promessa, não é momento de você se desesperar,
não é momento de você se entristecer. Levante-se, porque eu tenho uma promessa para o seu filho, eu tenho uma promessa para ele, a promessa de que ele será pai de multidões também. Veja, ele vai falar da promessa lá em Gênesis 16 agora. Qual é a promessa? Gênesis 16, um pouquinho antes, Gênesis 16, versículo 10, vai dizer assim: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dá a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Isso é antes do acontecimento, tá bom? No capítulo 16, quando ela ainda ia engravidar. Quer dizer que ela já estava grávida. Deus diz para ele: ó, o seu filho que nascerá, ele será pai de multidões, descendentes virão dele, e a promessa está sobre ele. Veja que poderoso isso, que poderoso. Gênesis 21, 18 diz assim: levante-o e anima-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Uma grande nação. Esse mesmo Deus é o Deus que te apresenta a solução. Ele chegou para ela, confortou ela, disse para ela não ter medo, mas ele agora traz uma solução. Versículo 19 e 20 diz assim: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água, sem demora. Você pode repetir comigo? Sem demora. Veja, quando Deus te dá uma resposta, quando Deus te dá uma direção, Ele não quer que você fale: ó, ano que vem eu faço isso, amanhã eu faço isso, depois, quando essas coisas que eu preciso fazer resolver, depois eu faço isso que o Senhor direciona. Não, quando Deus dá uma direção, a questão é agora, nesse exato momento, faça o mais rápido possível. É o que Deus direcionou para ela. Veja, então Deus olhou, abriu os olhos de Agar, ela viu um poço cheio de água e, sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Veja, Gênesis 16 também, 16, 13. Opa, passou o carro aí. Gênesis 16, 13 diz assim: então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou de: tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Deus traz respostas e soluções que podem confrontar nossas atitudes e muitas vezes atitudes erradas. A questão é que, sem demora, quando Ele direcionar a gente para algo, sem demora, nós devemos obedecê-lo. Nós devemos obedecê-lo. Deus é aquele que traz a resposta. Primeiramente, Ele abriu os olhos de Agar por causa da situação difícil, por causa do problema que ela estava vivendo ali, ou do desespero. Ela estava com as esperanças falhas. Os seus olhos estavam fechados. E o texto diz assim: e Deus abriu os seus olhos para ver a solução que Deus tinha para ela. Irmãos, quando você estiver nesses momentos assim, Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para ver a solução que o Senhor tem para mim. É que nem aquele rapaz, você lembra daquele rapaz do profeta Eliseu? Eliseu, vou contar essa história rapidinho. Eliseu era um profeta, e ele tinha um rapazinho que estava sendo treinado. E tinha um exército gigantesco que queria vir destruir e matar Eliseu. Eliseu, toda vez que o exército filisteu, acho que era os filisteus, toda vez que o exército filisteu queria atacar Israel, Deus falava para ele: olha, o exército quer fazer isso, ele quer vir por tal caminho. Aí Deus falava para o rei de Israel, e aí os planos dos inimigos frustravam. Aí o rei ficou irritadíssimo, o rei. Mas o que está acontecendo? Toda vez que a gente cria um planejamento de ataque, os caras já sabem o que a gente vai fazer. Aí alguém falou: é porque lá tem um homem, um profeta de Deus, que toda vez que você planeja alguma coisa, Deus revela para ele e ele conta para o rei de Israel. Então já sei, em vez de a gente atacar Israel, vamos pegar o nosso exército gigantesco e vamos matar um homem. Vamos matar esse profeta. Aquele profeta virou problema. E aquele homem, aquele exército gigantesco vindo com carros e cavaleiros. E de repente Eliseu na sua cabaninha, dormindo, sonho dos anjos. O menino se levanta
O menino se levanta e vai ver, e ele olha pela montanha, meu Deus, olha quanto exército vindo para matar a gente. Ele vai até Eliseu e fala, Eliseu, o teu exército está vindo para destruir a gente. Eu fico imaginando essa cena. Eliseu levanta, ele olha, fica calmo, rapaz. Mas está vindo um exército gigantesco para matar a gente. Fica calmo. Aí ele começa a orar, Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja. E Deus abriu os olhos daquele menino, e aquele menino olha para as montanhas e tinha carros e cavaleiros de anjos celestiais em volta de toda a planície de montanhas. E aquele menino ficou, Deus está conosco. Esses rapazes que estão vindo aí nunca serão maiores do que os anjos que estão aqui a nos guardar. Aleluia! O Senhor é o Senhor que nos guarda, que acampa ao nosso redor para nos proteger. Então, nos momentos de desespero, peça a Deus, Deus, abre os meus olhos, para que eu não foque a minha mente, o meu coração, nos problemas, mas que eu foque a minha mente, o meu coração no Senhor, que é o Senhor que traz a resposta. Amém, irmãos? E para finalizar, Jesus é a resposta de tudo. Mesmo eu pregando no Antigo Testamento, mas não tem como, eu tenho que centralizar tudo isso na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Jesus é a resposta e a solução para a nossa vida. Em um mundo de pessoas perdidas, em um mundo de pessoas cegas espiritualmente, em um mundo de pessoas desesperançadas, desesperadas, Jesus é a solução, Jesus é a resposta para eles e para nós também. E cabe a nós, Igreja de Jesus Cristo, Primeira Igreja Batista de Ibirá, de proclamar a solução a este mundo perdido, a este mundo desesperado, a este mundo, quando eu vejo as notícias de pessoas aqui de nossa cidade que estão se matando, que estão se enforcando, que estão tirando as suas vidas, isso é o cúmulo do desespero. E eu falo, Senhor, abra os olhos nossos como igreja, para que a gente possa entender que o Senhor está conosco e que o mundo está se perdendo em passos largos e a gente tem a resposta para eles. Que você e eu possamos assumir esse comprometimento com Deus, de levar a Jesus para essas pessoas que estão morrendo perdidas, cegas, desesperadas, e mostrar para elas que Jesus é a resposta, que Jesus é a solução, não só para a vida deles, mas para a nossa também. Amém. Aleluia. Que essa palavra tenha fortalecido o seu coração, porque Ele é o Deus que te vê, mesmo quando você estiver só. Naquele momento, muitas vezes, que você chora no travesseiro, Ele, como diz a palavra, Ele enxuga os nossos olhos e pega as nossas lágrimas. E lá em Apocalipse diz isso, tá? Ele pega as nossas lágrimas e coloca em um lugar de memórias. Como quem dizendo, eu sei as tuas dores, eu conheço o seu sofrimento, mas há uma promessa para nós, porque haverá um dia que eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor, não haverá mais problemas, corrupção, porque essas coisas se passaram e nós viveremos com Deus para todos sempre na glória, onde haverá uma alegria transbordante para todos sempre. Amém! Mas essa promessa, além de ser maravilhosa, e ela nos aguarda, mas Deus disse assim também, enquanto vocês estiverem aqui, vocês desfrutarão disso através do meu Espírito em vocês. Que vocês tenham essa convicção, a alegria do Espírito esteja sobre você, que a força de Deus esteja sobre você, como um guerreiro para caminhar a cada dia da sua vida, como um guerreiro do Senhor, levantando e agradecendo a Deus, obrigado por este dia, vamos para a batalha juntos. E quando você vai para a batalha juntos, você é mais do que vencedor. Amém?